bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo. Deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. Nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje, nós vamos falar sobre TDAH e produção de conteúdo, no episódio especial de 4 anos da Tribo TDAH. Então vem entender como o nosso transtorno influencia no que fazemos e todas as possibilidades que o TDAH traz. Olá, Tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto, criadora da Tribo TDAH, e feliz 4 anos! Esse mês especial de janeiro vai ter um monte de episódio inteiro falando sobre... É aniversário, eu comemoro do jeito que eu quero, é um mês inteiro falando sobre produção de conteúdo e da Tribo TDAH, e feliz aniversário e feliz ano novo pra você. Eu sei que foi semana passada, ano novo, semana... Enfim, mas é isso, nós temos... É muito motivo de comemorar. Caramba, 4 anos de podcast de TDAH, feito para TDAH, e tá todo mês no ar, é isso, e precisa comemorar. Não esquece que se você quiser ter mais podcasts e mais conteúdos e chamar gente e participar, de repente você pode ser um TDAH Hyper, que é um apoiador da Tribo TDAH. E além de você ajudar que os podcasts continuem, também você vai fazer parte de um grupo secreto, exclusivo, com mais de 230 TDAHs. Você pode votar nos temas dos episódios, participar das gravações, ouvir seus nomes dos episódios. E, claro, tem os aniversariantes, os TDAH Hypers, que recebem parabéns nos meses aniversários deles. Você vai lá em apoia.se/Tribo TDAH e se torna um apoiador. E os aniversariantes desse mês são Michel Barros, que fez aniversário dia 16 de dezembro, que entrou durante as minhas férias. Nath Ribeiro, que faz aniversário dia 7 de janeiro. Maju, que faz aniversário dia 8 de janeiro. Patrícia Gil, que também faz aniversário dia 8. Abner Oliveira, que faz aniversário dia 13 de janeiro. Bel Castro, que faz aniversário dia 15. E no dia 19 tem o Fábio Coutinho. E no dia 20 tem Clares. No dia 21 tem Sara Fernandes junto com Laís. No dia 22 de janeiro tem João Furtado. No dia 23 tem Andréa Martins. E no dia 24 de janeiro, Regiane Ribeiro. Parabéns, parabéns, parabéns. Muitas felicidades e beijos especiais da Tata no mês de aniversário de vocês também. Beijos! E, gente, TDAH Hypers, TDAHs do Brasil inteiro, do mundo inteiro, que falam português, estão nos ouvindo, chegou o momento de apresentar. Hoje eu tenho convidados maravilhosos aqui. Eu vou apresentar essas pessoas por ordem alfabética, porque a minha cabeça TDAH eu não conseguiria arrumar uma outra ordem, porque em ordens aleatórias eu não quero deixar ninguém se sentir de lado, mas tenho pessoas maravilhosas, um time de estrelas, uma seleção de estrelas que está aqui comigo. Primeira pessoa que eu quero apresentar é o Anderson Gaveta, lá do canal do Gaveta. Ele é sócio fundador da Gaveta Filmes. Ele realiza palestras e workshops no YouTube, sobre YouTube, enfim, edição, produção de conteúdo. E boas-vindas, Gaveta! Olá, bem-vindo à tribo! Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu tô em casa. Eu estou em casa com pessoas que me entendem. É tão legal, gente. Tô feliz, só isso. Ai, obrigada por participar, de verdade. A outra pessoa que está aqui com a gente é a Kel Bonassoli. Ela é podcaster lá no Sexy Tintas. Ela foi a primeira presidente mulher da ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters. Ela é coautora do livro Reflexões sobre o Podcast. Ela é consultora do portal Mundo Podcast e professora e também palestrante. Olá, Kel. E além disso, mais importante, ela é uma TDAH Hyper também. Ela é apoiadora da tribo. Olá, Kel! Sim, eu faço parte daquele grupo que eu pisquei, tem 1000 e poucas notificações por dia. Obrigada, Tatá, pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com tanta gente massa. Ai, Kel, obrigada por estar aqui também. Obrigada por aceitar o convite. Gente, eu tô muito imperativa nessa gravação, vai ser ótimo. E a última pessoa aqui também tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o Rodrigo Zotis. Ele é lá do podcast do YouTube do Geo Pizza e também é um podcast parceiro da Globoplay. Olá, Zotis, bem-vindo! Olá, pessoal. Muito bom me receberem aqui. Muito bom estar no meio de gente que passa por uns sufocos, né, que a gente entende muito bem, e ao mesmo tempo que a gente tem que lidar ali com algumas coisas na nossa mente, a gente tem que lidar com o público, né, e com produção de conteúdo. Então a gente luta em várias frentes, todo dia é uma batalha, e é bom dividir isso com quem nos entende, né?
O Zotis, pra mim, foi uma surpresa quando eu descobri que ele era TDAH, porque eu já ouvi o podcast dele e aí eu fui convidá-lo pra uma outra pauta de um podcast que eu tava produzindo, pra uma outra coisa completamente nada a ver, um podcast infantil. E aí ele falou, eu sou TDAH. Eu, como assim? Como assim? Uau, como isso é possível? Olha só, eles estão em todo lugar agora. Inacreditável, né? Mas realmente. Eu queria aproveitar já começar falando disso, gente. Assim, quais os tipos de TDAHs de vocês? Até porque para as pessoas que estão ouvindo se identificarem, vocês são predominantemente hiperativo impulsivo, tipo misto, predominantemente desatento. Vocês sabem os tipos de vocês? Vocês têm outras comorbidades além de TDAH que vocês saibam, assim? Olha, eu sou do tipo que eu não sei nem o que são os tipos. Eu nem sei eu não sabia nem que tinha tipo. Eu sou desse. Então, aproveitando, eu já vou aproveitar e fazer um parênteses. Gente, TDAH, a gente tem 3 tipos, que são predominantemente hiperativo e impulsivo, que são pessoas que... Então, assim, primeiro, para critério diagnóstico de TDAH, talvez seja o primeiro episódio da tribo TDAH que você esteja ouvindo, todo mundo, absolutamente todo TDAH que a gente tem no diagnóstico, a gente tem hiperatividade, impulsividade e desatenção. Hiperatividade pode ser física ou mental. Não necessariamente só física. Quem é do tipo predominantemente hiperativo e impulsivo é a pessoa que, além de tudo, assim, além de ser desatenta, ela mais não para quieta do que outra coisa. A desatenta, ela mais se distrai do que ela é hiperativa ou impulsiva. E o tipo misto ou combinado é o meu tipo, que tem horas que é muito distraído, tem horas que é muito agitado, tem horas que é tudo ao mesmo tempo, você tá distraído porque você está muito agitado, mas assim, todo mundo tem todos os critérios. A diferença é como que ele se apresenta e isso às vezes pode variar ao longo da vida. Pode ser períodos mais distraído, períodos mais agitado, enfim. Diz a psicóloga que o meu é igual ao teu. Eu tô no transtorno do espectro autista e no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade do tipo misto. Então, combinado, misto. É que misto, pra mim, me remete à comida. Misturando, né? Então, combinado. E esse é o comentário que me remete ao TDAH. Faz sentido. Eu sou certamente mais desatento, não chega a ser hiperatividade, por isso que até algumas pessoas se impressionam às vezes quando eu torno isso público, assim, porque pros outros é muito fácil, parece que não tem nada de errado, né? Até ouvir as vozes aqui dentro, aí é outra parada. Mas certamente é uma desatenção que ela acaba se tornando até em alguns momentos um hiperfoco quando são coisas que eu gosto muito, assim. Então varia entre essas duas coisas, que é você fazer esforço descomunal para coisas básicas, você conseguir fazer coisas de uma forma que os outros acham descomunal, mas que você acha básica, né? Entre esses aspectos. Eu diria que, ouvindo isso, eu diria que eu sou misto. Acho que é um pouco de tudo. Eu tenho desatenção, eu tenho estudo, mas eu acho que tem mais a ver com a agitação. Eu acabo não é que eu seja totalmente distraído, mas eu às vezes só não me importo tanto. Porque eu só quero fazer o que eu quero, sabe assim? Às vezes falta empatia, apenas isso. Às vezes não no sentido desumano da coisa. Sim. Que foi? Isso de só fazer o que eu quero, eu te entendo. Inclusive, isso no trabalho me afeta bastante, porque eu tenho lá o Notion, né, com o Kanban do que eu tenho que fazer, e eu costumo colocar na ordem. Porém, eu acabo puxando as coisas que eu gosto, que eu tenho facilidade, que eu acho mais tranquilo para fazer antes. E o resto vai ficando. Então, tem que se policiar, senão... Isso tem a ver um pouco com rigidez de pensamento, né? Que tá no TDAH, no seu caso, que é o tá no TEA também. E que a gente, um pouco TDAH, tem um pouco isso? Tem. Que é do tipo aquele burrinho empacado. Quando a gente quer fazer alguma coisa e alguém fala, não, faz do outro jeito é melhor, mas a gente quer fazer daquele jeito, vai sair só daquele jeito, porque é o jeito que eu quero fazer. E eu vou quebrar a cabeça fazendo de jeito mais difícil? Vou! Mas se eu fizer do jeito da outra pessoa, eu vou fazer de tanto mau humor, porque não é do jeito que eu quero fazer, na ordem que eu quero fazer. Cara, eu sou assim 100% todos os dias. Aí existe um tipo pra isso, sou eu.
É isso aí. Tipo gaveta. Tipo gaveta. Simplesmente. Tipo gaveta. Apenas tipo gaveta. TDAH só. Mas não é uma birra, né? Vocês sabem, não é birra. Eu simplesmente não consigo. Eu preciso fazer daquele jeito, eu preciso. Mas, Gaveta, você fez uma lista com 3 itens, você está fazendo um quarto que nem estava na lista. Mas eu preciso fazer isso agora, não vou conseguir fazer outra coisa. Sim. É isso. Sim. E tem uma coisa que eu chamo de produtividade. Nossa, eu esqueci. É uma coisa que eu inventei. É um termo que eu inventei, mas eu esqueci o nome. Calma. TDAH, que chama, enfim. Eu chamo de procrastinação produtiva. Que é do tipo quando você não quer fazer uma coisa, você procrastina fazendo alguma outra coisa que você talvez devesse fazer mais pra frente, ou talvez não devesse fazer, mas enfim, mas só pra evitar alguma coisa que dá mais trabalho, do tipo, sei lá, eu tenho um episódio pra gravar. Ah, não, hoje eu vou ficar alimentando redes sociais, porque é muito mais fácil alimentar do que escrever 5 laudas de pauta, porque as 5 laudas de pauta me dão mais trabalho. Mas eu preciso entregar essa pauta até essa semana. Ah, mas eu precisava ficar na rede social. Mas vai dar parte tempo do trabalho. Total. Eu me identifico. A gerente aqui da Gaveta Filmes, que é a pessoa que me organiza, ela vai odiar ouvir esse programa aqui. Ela vai... Vários gatilhos pra ela. Vários. A cada vez que eu falo aqui é um soquinho que ela dá na mesa. Assim, pá, porra. Eu queria aproveitar, tem uma pergunta de um TDAH Hyper, que é o Alexandre Maia, e eu quero emendar 2 perguntas nessa, que assim, ele perguntou quando você percebeu que as coisas que você passa por conta do TDAH não aconteciam com todo mundo, e aí eu queria já aproveitar para saber se vocês já produziam conteúdo quando vocês tiveram o diagnóstico, ou se vocês tiveram o diagnóstico antes disso. Como é que é a história de vocês? Zotes, você tá mais quieto por enquanto? Eu vou começar por você. Eu já... Na verdade, sempre foi a coisa que eu meio que fugi de diagnóstico. Mas aí entra numa história de que eu já sabia que eu tinha desde pequeno, desde a época da escola. Só que, ao meu ver, não era legal eu ter que me medicar pra isso por motivos só escolares, que era onde estava me afetando, né? Isso, que era desempenho escolar e tal. Nitidamente eu tinha, mas eu tentava relutar pra, enfim, não ser diagnosticado, não me medicar e assim por diante. Quando eu entrei na faculdade, as coisas melhoraram um pouco, porque o conteúdo, né, fica um pouco mais fácil pra você, porque você escolheu aquela faculdade, são conteúdos que você assimila melhor, mas mesmo assim, você sempre fica um pouco pra trás do que a média, né? E eu só fui, na verdade, parar de relutar contra isso, receber o diagnóstico, isso foi em 2020, e eu já trabalhava com gel há um bom tempo, porque eu já trabalhava em produção de conteúdo desde 2014, mas era para outros clientes. Eu tinha criado o GeoPizza, que era uma ferramenta, era uma mídia também de geopolítica e de história desde 2016, mas ele ia a passos muito tímidos, porque eu não tinha tempo, porque eu também não conseguia assimilar as coisas, e foi uma soma de coisas que um pouco antes da pandemia, assim, em janeiro, que eu comecei a me medicar de fato, e eu comecei a ver a diferença absurda que eram os meus dias pré e pós, assim, medicação, que no caso eu só tomo Ritalina normal de 5 mg. Medicado, acompanhando com um profissional. Sim, exatamente. É bom, é bom frisar. Não, gente, foi sim, está sendo no caso, e já era meio óbvio, assim, quando eu comecei a trazer à tona essa questão, por também outras pessoas diziam que ia ser melhor pra mim, eu parei de relutar e levei isso adiante. E aí, quando eu comecei, eu notei uma visível mudança de um mês para outro, a ponto de que se somaram várias coisas, porque chegou a pandemia, eu tive mais tempo, assim, para pensar e produzir nas coisas, mas eu vejo que, com certeza, se eu não tivesse tido, assim, esse diagnóstico, se eu não tivesse tido acompanhamento, se eu não tivesse medicado, as coisas seriam muitíssimo diferentes. Então, eu já produzia, sim, mas teve um salto tão grande que eu não vejo se seria possível de outra forma, assim. Mas também teve a influência da pandemia, que eu tinha mais tempo agora para eu conseguir pensar nos conteúdos. Eu não tinha que sair tanto de casa, eu não tinha que trabalhar fora de casa, eu fazia home office. Então, tudo meio que calhou e eu acabei criando uma rotina muito mais saudável do que quando não era assim. Mas sim, eu já produzia e ficou muito mais fácil, na verdade, eu diria, assim. Me fez também
É um pouco estranho dizer, talvez algumas pessoas entendam, mas eu consegui me concentrar melhor no que os outros me diziam, seja online, seja ao vivo, e aí tu consegue extrair, né, informações mais valiosas dessas conversas. Eu acabei tendo mais feedback, dando mais atenção para as pessoas do meu conteúdo, eu acabei conseguindo manter contato com mais gente, não só com pessoas que me encontravam pelo trabalho, como apoiadores. Eu consegui manter contato com vários apoiadores de vários lugares do Brasil, que eu teria um pouco mais de dificuldade para fazer isso antes do diagnóstico. Então foi uma coisa que você meio que remove assim aquela camada aquele véu que dificulta as coisas. Foi assim para mim, assim. Claro que tem épocas e épocas, né? Você não vai, uau, não foi uma chave que virou e agora tudo ficou muito fácil. Isso ainda tá muito sujeito às suas mudanças de humor e sempre vai ser. Mas acho que foi uma forma de eu me entender melhor, assim. E, inevitavelmente, meu trabalho acabou ficando um pouco mais simples. O número de pessoas que começou a ter diagnóstico durante a pandemia, ele aumentou. E, de uma certa forma, isso foi muito bom, porque o número de diagnósticos ter aumentado, porque mostra quanto a gente começou a se preocupar muito mais com saúde mental durante a pandemia, ter conscientização que existem questões que fogem até do nosso limite. Eu estava ouvindo uma pessoa falando que a gente não pede, por exemplo, e assim, isso é muito triste até falar isso, mas ninguém vai chegar, por exemplo, para um cadeirante ou para uma pessoa cega e falar: se esforça para sair dessa cadeira e sair andando, ou se esforça para você começar a enxergar as coisas. Mas chegam pra gente que tem transtorno mental, chegam pra gente que tem uma questão de um transtorno que, assim, em vários países do mundo já é considerado uma deficiência, e falam pra gente: só presta um pouco mais atenção aí, só se esforça um pouco mais pra ser igual a todo mundo, que não é o jeito que seu cérebro foi desenhado, sabe? Sim. E a pandemia trouxe várias questões, e uma delas, o isolamento, exacerbou alguns fatos. Com certeza, até porque você vai ter que lidar, você tá destinado, assim, independente da convivência que você tá com a pessoa dentro da sua casa, é muito difícil você conseguir manter essa relação num contexto que você não pode sair, e aí é você e ela e o seu trabalho. Então, todo mundo sabe disso, né? Nós estávamos vivos lá, então a gente sabe o quão pesou isso naquele momento, principalmente para quem já tinha assim TDA ou acabou se descobrindo com. Mas é porque todo mundo passou por sufoco, né? Eu creio que quase todo mundo passou naquela época. Kel, e como é que foi com você? Quando que foi o seu diagnóstico? Você já produzia conteúdo? Eu lembro mais ou menos da história, que quando você procurou. E assim, quando que você começou a perceber que você era diferente de todo mundo? Como é que foi esse negócio de diagnóstico pra você? Você já estava fazendo podcast? Você já era presidente da BPOD? Você já não era mais presidente da BPOD? O seu podcast, eu sei que tá num hiato, até por causa de um monte de diagnóstico que você teve recentemente. E como é que foi essa história pra você? Deixa eu tentar colocar numa sequência lógica para todo mundo entender. Eu sempre soube que eu era diferente desde criança, até por conta do isolamento que eu tinha característico do TEA. Mas o meu irmão, ele foi diagnosticado como superdotação, e eu, como menina dos anos 80, era só uma criança difícil. Uma criança meio chatinha, né? Fiz fonoaudióloga, várias coisas assim para amenizar as dificuldades, mas uma sorte que eu tive é que eu não tinha dificuldade escolar. A minha maior dificuldade é de socialização e o pensamento acelerado. Então, eu não durmo. Desde os 11 meses eu tinha problema com insônia, foi dado remédio forte para mim, etc. E foi por causa dessa questão do sono que eu comecei a pesquisar outras possibilidades, porque até então eu tratava ansiedade e depressão, desde a adolescência. E quando você lançou este podcast, que está celebrando 4 anos de vida, eu me identifiquei. Falei, tem umas coisas aí que faz sentido. Mas na época eu não fui atrás. Logo no começo, eu lancei um episódio sobre insônia também.
Então, mas eu não fui atrás. Achei que estava conseguindo resolver a questão da insônia e estava mais ou menos e fui deixando. Porém, quando eu comecei a trabalhar com o meu empregador atual, o Davi, ele me falou do diagnóstico de autismo do filho dele. E foi explicando que é muito comum quando você diagnostica um filho, o pai ou a mãe também serem autistas. E quando ele foi me explicando aquilo e foi falando as coisas com as quais ele se identificou, eu fui fazendo um check mental ali. Eu falei, mano, será? Só que você não... Primeiro estágio é negação. TDAH também, né? Que é a mesma coisa. Então, quando eu cheguei no psiquiatra, eu falei, olha, eu não sei, eu tenho suspeita de autismo e TDAH. E o que eu faço agora, né? Ele me encaminhou para neuropsicóloga, a gente fez a testagem e deu positivo para ambos. E o primeiro impulso, né? Eu lembro que eu saí do consultório assim, tipo, eu já sabia, mas eu não queria aceitar, porque a gente quer que diga assim, não, é da tua cabeça, é bobagem, é só você se esforçar, e não era, né? Então foi meio pesado para mim entender que tinha algumas coisas que eu podia me esforçar ao máximo, que não ia ter como resolver. No segundo momento, e eu já estava com a terapia, foi tranquilizador, porque daí eu falei, tá, é por isso que eu não consigo tal coisa, mas eu consigo outra coisa. E se eu sei que isso faz mal para mim, por que eu vou forçar? Então, eu comecei a fazer escolhas melhores, comecei a trabalhar bem com a minha psicóloga sobre isso, porque uma coisa que eu fazia, na época que a gente estava bem louquinho nos podcasts, Tata, eu aceitava muitas coisas, aceitava muitos convites, participava de tudo quanto é coisa, estava nos Skypes de todo mundo, e chegava uma hora que dava o meltdown, entendeu? Começava a desmarcar, desistia do projeto. Quantos projetos eu já comecei e não terminei? Vários. E o Sexo e Tintas é o que eu quero manter. O que acontece? Eu comecei esse projeto com a Érica em 2013, ele teve um hiato de 7 anos, a gente lançou a segunda temporada, e agora, esse ano, eu quero convidar você que está ouvindo para participar da terceira temporada. Então vai ser um formato um pouquinho diferente. Você vai poder mandar o seu conto autoral ou então oferecer a sua voz para participar da terceira temporada do Sexo e Tintas. E, Gaveta, como é que foi com você? Você já fazia podcast? Você sentia que você era diferente das pessoas desde que você era criancinha? Você já produzia? Você estava nesse mundinho da podosfera antes de ser diagnosticado? Como é que foi isso com você? Porque assim, você tem que ter muitos ouvintes meus, inclusive, que chegam, inclusive apoiadores, que falam, nossa, eu descobri o meu TDAH por causa do Gaveta, porque tem muita gente que descobre com a tribo e tem muita gente que chega falando, nossa, eu vi o vídeo do Gaveta e aí eu fui procurar o diagnóstico. Que bom, que bom. E você tem um papel importante nisso também. Eu não sei se você sabe disso, mas você tem, tá? Eu fiz um vídeo sobre isso, então gerou muita identificação de muita gente, né? Agora, eu descobri o meu TDAH justamente por causa da minha produção de conteúdo. Foi a produção de conteúdo que me fez descobrir isso. Porque até então eu já editava, né? Eu já fazia os meus vídeos, mas eu fazia mais pro Jovem Nerd. Estava editando pro Jovem Nerd, fazendo a edição dele. Só que eu fazendo a edição dos vídeos do canal do Jovem Nerd, eu produzo muito conteúdo também, não é só edição. Eu era muito coautor ali, fazia muitas piadas, redesenhava algumas coisas. Eu já tinha esse conhecimento próprio de que eu era um pouco diferente, no sentido, eu era mais distraído, eu era muito criativo. O Gaveta é o cara criativo, mas o Gaveta é distraído demais, o Gaveta é muito desligado. Eu sou o cara que, se você ligar uma televisão, a gente tá conversando e ligar uma televisão perto de mim, acabou. A minha energia vai ser sugada para energia, eu não vou vai ser sugada para televisão, eu não vou conseguir prestar atenção em mais nada. Então, mas eu sempre fiquei com aquele estigma do ele é meio lerdinho, ele é meio desligado, ele é meio do mundo da lua e só. O lance eu não achava que eu tinha algum transtorno porque eu conseguia focar em algumas coisas
E algumas coisas bem complexas, como a edição de vídeo que eu fazia. Eram edições de vídeo altamente complexas, coisas bizarras. Eu falei, cara, e eu não tinha conhecimento sobre TDAH. Então, eu não fazia ideia do que era o TDAH. Então, eu tinha um conhecimento muito distante que era um transtorno de atenção. Falei, cara, eu não tenho transtorno de atenção. Eu consigo prestar atenção nessas coisas aqui. Eu faço coisas complexas. Eu não tenho isso. Então, passava. Só que eu produzindo, eu não consigo controlar o meu tempo. Né? O meu grande calcanhar de Aquiles é controle de tempo. Controle de tempo é o problema da minha vida. Chama miopia temporal isso, tem nome. Olha aí, tem nome? Tem nome, chama miopia temporal, que é justamente isso. A gente... É tipo uma miopia, você não consegue ver o tempo que está distante de você, você vê o tempo próximo. Então, tipo, os próximos 5 minutos, você tem uma noção, mas, eu tenho 2 horas sobrando. De repente, você coloca 15 atividades em 2 horas e, obviamente, não dá tempo. É um problema de alocação de tempo por causa do córtex pré-frontal e por causa da alocação de dopamina no cérebro TDAH. Estou aprendendo, tá vendo? Porque eu chego a deslocar a previsão agressivamente, do tipo assim, Gaveta, quanto tempo você precisa para fazer isso? Acho que umas 5, 6 horas. Eu demoro 5 dias para fazer aquilo. E eu não tô. Isso não é uma hipérbole. Isso acontece volta e meia. Nessa proporção, sabe assim? Eu erro muito. Todas as previsões de tempo. Então o que acontece? Eu comecei a ficar muito tempo virando noite no escritório. E eu gosto do que eu faço. Eu gosto de edição de vídeo, eu gosto de criar conteúdo. Eu amo fazer isso. Se deixar, eu fico 1000 anos criando piadas e criando coisas malucas em timelines. Eu perco minha hora fazendo isso. Eu fico horas e horas. Eu esqueço de comer, e olha que eu adoro comer. E eu esqueço de comer fazendo isso. E aí é um bariátrico aqui que você está falando, tá? Mas aí o que acontece? Eu comecei a perder muita noção de tempo e eu ficava constantemente virando noite. E eu tenho família, eu estava já com minha filha pequena, meu filho ainda não tinha nascido. Eu desesperado, minha esposa... Isso destrói relações, né? Minha relação estava cada vez pior, porque eu não conseguia voltar para casa. Eu não dava atenção para minha filha ligava, cadê você, papai? E eu lembro, assim, de vários momentos de eu parar na frente do computador. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso. Eu vou fazer isso e eu vou para casa na hora. Isso era 10 horas da manhã. Quando era 9 horas da noite, eu não tinha andado 5% do que eu tinha que fazer. E eu tinha que entregar aquilo, porque tinha cliente gritando, eu estava desesperado. E assim, eu tinha crise de choro, tinha crise de nervoso. E aí esqueceu de comer, provavelmente, esqueceu de ir ao banheiro, esqueceu de dormir, esqueceu de tudo. Né? No meu caso, esquecer de comer foi mais depois da bariátrica, porque antes era o contrário. Eu ficava nervoso e eu comia. Inclusive, eu comecei a engordar depois dos 25 anos. Eu era super magrinho, praticava esporte. A partir dos 25, eu comecei a jogar toda a minha compulsão na comida. E eu engordei drasticamente em 4 anos, sei lá. Em 4 anos eu engordei violentamente. Então, nessa época já, assim, de edição, eu era 100% comida. Eu tava nervoso, eu pedia o hambúrguer mais gorduroso que eu podia imaginar, pizza, alguma coisa, e eu ficava comendo na frente do computador, tentando resolver a ansiedade e eu não conseguia. Então eu tava com muita crise de nervosa, muito ansiedade. Deixa eu te interromper, faz sentido, porque várias dessas coisas são carboidratos. Carboidratos e doces, eles ajudam a gente ter mais energia, eles liberam mais dopamina no nosso cérebro, faz com que a gente reponha a dopamina que o cérebro TDAH tem em falta. Então isso meio que é um alimento pro TDAH, é uma coisa que a gente dá um boost de dopamina, que é uma coisa que a gente tem falta, que a gente precisa. Talvez. Não, quer dizer, com certeza, só que eu não fazia isso de forma consciente, eu só... ninguém faz isso de forma consciente. Eu só fazia, o meu lance é só... É bom. Porque é bom, mas assim, pra mim é muito claro essa lembrança, essa sensação de eu estar querendo comer um negócio muito gorduroso, muito gigante, sem estar com a menor fome. Isso era muito comum pra mim, muito comum. Eu não tava com fome, eu só precisava estar mastigando, estar fazendo alguma coisa. Então eu tava com crise, choro, não sei o quê, e eu tava tentando resolver. Eu tentava resolver gestão de tempo, botava alguém pra me organizar, checklist e tal. E aí, conversando com Afonso Solano, meu amigo, ele assim, cara, ele tinha acabado de descobrir vários diagnósticos com Didi Braguinha. Didi Braguinha tem um pouco de dislexia, TDAH, tal. E eu tava falando com ele de livro, assim. Eu falei, cara, eu não consigo ler livro direito. Por isso que eu vejo o vídeo.
E tu não consegue? Eu falei, não consegue. Se eu botar um livro na minha frente, na terceira página eu tô dormindo. Não importa que hora do dia que seja, eu vou dormir. Eu não consigo. Eu vou pulando as linhas, eu vou... Ele, cara, de repente tu tem dislexia. E aí nessa eu falei, haha, dislexia, ou até TDAH. Eu falei, sabe assim, que tu ri e tu fala, mas eu nunca parei pra ver. Sabe assim, deixa eu ver o que é isso. Aí eu vi dislexia, eu falei, caraca, tem a ver. E aí já tava próximo ali. Eu tenho um pouco a ver. E aí tava relacionado ali na matéria TDAH, eu fui no TDAH. Quando eu li o TDAH, foi um choque. Foi um choque, assim, tipo... Era eu expresso em linhas, sabe? Eu falei, caraca, meu Deus, a cada linha que eu ia descendo, eu ia ficando mais assustado, sabe? Porque o pessoal fala, mas toma cuidado, o TDAH, não é que ele... muitos desses sintomas, a maioria das pessoas tem. O TDAH, ele tem ao ponto de atrapalhar a vida da pessoa de forma drástica. Eu falei, meu Deus, sou eu! E eu chorando no escritório, meia-noite, lendo aquilo, sabe? Então foi um caos pra mim, assim, foi abriu a minha cabeça, eu fui na psiquiatra, a gente fez o teste, tal. Ela, de cara, quando eu entrei, comecei a conversar com ela, eu falei, eu já sei que você mas vamos fazer o teste. Ela falou, eu tô tanto tempo... A gente se identifica um pouco. Ela fala assim, a pessoa que é TDAH, o jeito de falar, o jeito desconexo de se falar, eu paro uma frase no meio, eu continuo, falo não sei o quê. Tipo, a introdução do teu programa do jeito que tu faz, eu nunca teria conseguido fazer isso. Eu acho que eu só aprendi a editar pra poder acertar o meu jeito de falar. Porque eu falo todo errado, todo desconexo, eu vou juntando as frasezinhas. Então, assim... No meu caso, é porque eu tenho HSD, eu tenho altas habilidades de superdotação, e o meu foco das minhas altas habilidades é comunicação. Então, entendi. eu escrevo poesia desde que eu aprendi a ser alfabetizada. Então, eu... agora, em compensação, você não me manda fazer uma conta. Eu vou errar. Eu vou comer número na conta. Então, assim, é só por causa do foco. Mas, porque nem o TDAH é igual. Assim, eu não consigo falar, tu me dá uma frase inteira, decora esse parágrafo. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Por isso que o pessoal fala assim, Gaveta, já tentou fazer teatro, cinema? Eu falei, não, amigo, só na produção. Porque eu não vou conseguir falar uma página de roteiro. Só, não vou conseguir. É impossível, é muito difícil. É tipo, a Tata Werneck tem isso também. Ela também não... Ela tem que improvisar. Ela não consegue. Eu já conversei com ela já. E ela tem TDAH. Ela tem, e o dela parece um pouco o meu nesse sentido, assim. Tu conversa com ela, cada frase para na metade, assim, ela começa uma frase, daqui a pouco começa outra, ela vai, e você vai tropeçando e você se comunica desse teu jeito. Mas tem a ver com o hiperfoco também, né? Exato. Porque você começou falando do negócio que você foca demais. Porque o negócio... Um dos grandes lances do TDAH é que o nome do TDAH é errado. Exato. Não é um déficit de atenção, é atenção a muita coisa ao mesmo tempo, tudo junto e misturado na nossa cabeça. Exato. Quando eu entendi isso, é que fez sentido. Eu falava, não tem sentido eu ter transtorno de atenção e eu fazer um negócio complexo como esse. Aí me explicaram, não, você pode ter, e quando você tem até muito, que é o hiperfoco. Mentira! Aí, sabe, meu Deus do céu, então é por isso. E aí, sabe assim, você volta no tempo e vai ressignificando várias coisas que aconteceram contigo, várias coisas como você se comporta. Você fala, meu Deus, é por isso que eu faço isso. Meu Deus, é por isso que eu reajo dessa forma. E aí, assim, eu tive esse momento de revelação, e aí me ajudou muito a reorganizar a minha vida, eu entender como a minha cabeça funciona. Eu cheguei a ficar por muito tempo tomando medicação. Hoje eu tô sem medicação agora. Eu tô tomando medicação para ansiedade. Mas para TDAH eu tomei Venvance e tomei Ritalina. Tomei os dois. E eu parei. E foi horrível o desmame, tá? Já digo logo de passagem aqui. Mas eu parei porque isso também estava, no meu caso, estava influenciando na minha produção de conteúdo. Para mim, estava afetando a minha criatividade. Tava me deixando mais banal, vamos dizer assim. Ele não costuma afetar. Existem estudos até que falam que que os medicamentos não afetam. Mas isso, assim, cada medicamento... Por isso que é importante a gente sempre consultar especialista e tudo, porque o medicamento para nós 4 que estamos nessa gravação, ele vai ser diferente por causa das comorbidades que a gente tem, do tipo de TDAH, como ele se apresenta, da nossa rotina e de tudo. Tem medicamentos que fazem a gente ter mais insônia, tem medicamentos que afetam outras coisas. E eu já vou aproveitar e puxar a gaveta, uma coisa que você falou. Como é que vocês acham
assim, como é que vocês percebem, na verdade, que o TDAH influencia nos conteúdos que vocês fazem? Vocês acham que, sei lá, o jeito que vocês fazem conteúdo é diferente dos colegas e dos amigos neurotípicos que vocês têm? O TDAH, vocês sentem ele influenciando nisso? Que o jeito que, assim, que vocês, sei lá, pensam no que vai ser o programa, como é que vai ser a pauta, qualquer coisa, do jeito que vocês se apresentam para o mundo fazendo um conteúdo, vocês acham que vai ser... Vocês sentem que é diferente? E comparativamente, de repente, vocês já chegaram a comparar com alguém próximo que é neurotípico e vocês sentem o que é diferente? Vou falar por mim, desculpa, gente, tomei à frente. No meu caso... para mim influencia drasticamente. No meu caso, influencia drasticamente. Eu digo porque tem muita coisa que eu faço, tem muita gente que viu meus vídeos, meu conteúdo, fala que nossa, o Gaveta é muito criativo, cria umas coisas muito doidas, tal, não sei o quê. Eu apresento de uma forma diferente e tal. Eu acho que muito da criatividade, eu tô falando sobre o conceito de criatividade, como a gente aprende ela. Ela vem de você misturar... The conceito, qual é o nome? Misturar influências, misturar referências, de você fazer conexões não normais, sabe? Assim, você tá pensando, eu sempre falo isso, você tá pensando numa cena de guerra e você pensar em botar uma trilha sonora da Maria Bethânia. A tua cabeça viajar tanto ao ponto de você fazer conexões que um neurotípico provavelmente não faria. Então, eu acho que isso me dá uma vantagem muito grande. Que eu tô numa reunião e a gente tá falando sobre batata, vamos fazer um programa aqui para falar de batata. E eu já tô pensando, sei lá, em videogame, eu tô pensando na grama do vizinho, eu tô pensando em coisas tão doidas. E na minha cabeça isso vai se misturando e eu acabo criando um negócio que é talvez só essa... É um videogame de batata que corta grama. Exato. Então, mas tá vendo? Essa liberdade que a cabeça voa para tantos lugares... alimenta a minha criatividade. Então eu acho que ela é muito benéfica para mim. Por isso que, no meu caso, quando eu tomei a medicação mais forte, ela cortava um pouquinho as minhas asinhas para minha cabeça voar tanto. E isso depende é claro, isso daí varia de pessoa para pessoa, e no caso de como a minha criatividade funciona. Né? E isso daí foi com o tempo, que eu fui vendo, depois de muito tempo, que eu fui notando que eu estava achando algumas coisas que antes eu achava sem graça, eu estava achando mais engraçadas. E eu vi que ele mudou um pouco a minha régua. Então, no meu caso, me atrapalhou um pouco. Mas esse pensamento, essa forma TDAH, ela me ajuda nessa criação doida. E tem um outro fator que eu lembraria, mas eu esqueci, porque eu sou TDAH. No início eu tava na cabeça, tem que falar isso daquilo. Eu esqueci. Fala aí que daqui a pouco eu lembro. Gente, aqui, assim, esse é o programa que nenhum de vocês precisa mascarar. Então, se alguém quiser interromper outra pessoa... Sério? Eu tô tentando me comportar e não atravessar ninguém. Então, eu tô percebendo que vocês, estão quietos demais. Assim, gente, vocês podem interromper. A gente tem uma pauta pra guiar, mas são 4 pessoas TDAHs, a gente vai querer reagir, cortar e interagir. Não é só uma entrevista que todo mundo fica quietinho. Não se cortem, não mascarem, sério. Se sintam livres. Isso que você falou das conexões é muito o que eu acho do meu lado também. Porque e isso as pessoas falam para mim também, que eu consigo encontrar padrões aonde ninguém vê padrão e fazer correlações que parecem não fazer sentido, mas quando na minha cabeça faz e eu consigo explicar para a pessoa onde está isso. E aí foi engraçado que eu dei um curso de design sprint há uns meses e eu estava preparando minha aula e vi lá o conceito de inovação. E quando você está falando do conceito de inovação, fala-se muito de você pegar aquilo que é o coração do produto e tentar transportar para outras situações diferentes, para tentar buscar inovação por aí. Então, ó que engraçado, o TDAH ajuda a gente nesse processo não só da criatividade, mas da inovação, porque você vai olhar, por exemplo, lá um delivery de chocolate. Lá eles fazem um negócio muito legal, que é um mapa de sabores. Putz, mas eu poderia colocar isso para uma rede de outra coisa, sabe? Para legal o TDAH, né? Mas a gente tá te entendendo.
Você falou numa rede de... Aí todo mundo fica assim, biscoito, tal, tangerina, tal, cachorros, grama, tal. Tipo um checklist passando na minha cabeça. Isso. Pra qualquer coisa. É ótimo. Cachorro, eu gostei, cachorro. Poderia ser o pelo. Caralho, ia ser muito legal um aplicativo que você encontra cachorro por... Sei lá, tipo, essa região dos dálmatas, essa outra região que as pracinhas de cachorro tem mais labradores. Nossa, ia ser muito legal o aplicativo Um mapa pro cachorro. É tipo um Tinder Dog, sei lá. Um GP Dog. De repente tem, cara. Quando tu vê, quando a pessoa inventa cada coisa, depois que tu vai descobrir, caraca, já existe. Eu tô até agora tentando lembrar a segunda vantagem de ser TDAH e produzir conteúdo, eu não lembrei. Ainda não lembrei. Vai chegar. Vai chegar. Só queria fazer uma adenda. Eu gosto muito de ouvir os outros, então eu não tô me sentindo acanhado, tá? Mas é que eu gosto de ouvir os outros, porque daí até me lembra do que eu queria falar e daí eu crio boas conexões. Enfim, eu realmente gosto muito disso. E às vezes as pessoas acham que eu tô tímido, mas não, eu não sou tímido, mas eu só gosto de... Parece, às vezes, quando as pessoas conversam entre si, tu entende como elas funcionam e tu não precisa fazer nada. Tu fica vendo ali elas conversando e tu começa a entender como elas se portam diante de certas coisas. Eu adoro isso. Às vezes parece pros outros que eu tô com uma cara de paisagem, mas eu tô adorando realmente. Mas, se chama predominantemente desatento isso, tá? Tá bom, obrigado, então. Mas ele tá atento. Queria dar um nome pomposo aqui e tal, mas não valeu. Ok. Não valeu. Ok, derrotado. Mas... Isso que o Gaveta tinha começado a falar, que ele era... As pessoas referiam ele como uma pessoa que fazia muitas conexões, que ele era uma pessoa bastante criativa. Eu sempre tive bastante isso, principalmente na escola, e por não ser um local que vai estimular, né, muita criatividade, eu me dava eventualmente mal, eu até citei isso, mas por isso era muito claro pra mim que eu devia e que eu ia seguir uma carreira mais artística, assim, uma carreira mais de... produção de conteúdo, talvez desenho, talvez ilustração. E durante um bom tempo eu tava a poucos passos de seguir, na verdade, uma carreira de ilustração, até de 3D. Mas aí eu pensava, putz, é isso? Sabe? É só eu ficar aqui desenhando e fazendo as coisas, porque eu gostava da capacidade que eu tinha com os trabalhos de poder juntar ideias, de poder sugerir coisas. Eu gostava da capacidade que eu tinha de saber de vários assuntos desconexos e conseguir montar ele de alguma forma. E trabalhando já para alguns clientes e já fazendo uns pequenos trabalhos que eu já fazia pro GeoPizza quando ele era mais de vídeos, as pessoas sempre me diziam, putz, tu explica muito bem, tu explica de uma forma dinâmica, só que tu não perde a precisão histórica das coisas, e falta um pouco isso hoje em dia, porque ou você tem algo muito superficial, de algum conteúdo que é difícil de explicar, ou é uma coisa muito massiva que ninguém consegue passar dos primeiros minutos ou ler as primeiras linhas. E eu sempre ficava matutando isso na cabeça e pensando, putz, eu nunca vou ilustrar como esse cara do meu lado, que ele só faz isso, que esse maluco só senta e desenha das 10 da manhã às 10 da noite. Eu não consigo isso, cara, eu não consigo, esse bicho é alienígena, eu não tenho como competir com ele. E aí eu comecei a me permitir fazer mais coisas também, talvez mudar dessa área, e quando eu comecei mais a trabalhar mais com escrita e as pessoas começaram a dizer que era bom a forma como eu estruturava as ideias, isso pra mim foi um choque, porque pra mim eu não era bom fazendo isso, porque pra mim eu só era bom em ser criativo. Qualquer coisa relacionada à escrita, na minha cabeça saía desse escopo, entende? Porque escrever, eu sempre fui mal em redação, eu sempre fui mal em português, então por que alguém escutaria ou leria algo escrito por mim? Não faz nenhum sentido. Mas quando eu vi que o mundo não é tão preto e branco assim, eu comecei a ver, putz, isso é interessante, essa capacidade de você conseguir juntar referências para outro escopo. E aí eu fui levando isso mais adiante, e com o passar dos anos, assim, e com eu também tendo acompanhamento e com eu me medicando, parece que eu consegui ver como é que eu consigo transformar esse assunto massivo numa coisa muito mais dinâmica. Mas isso vai depender totalmente de onde isso vai ser vinculado. Então, assim, algo que você vai escrever no Instagram, normalmente as pessoas conhecem muito o que eu faço, GeoPizza, pelas redes sociais. Porque, modéstia à parte, a gente produz muito conteúdo para as redes sociais. E boa parte das pessoas nos acham, inclusive, por causa disso. Muitas pessoas descobrem o podcast pelo conteúdo das redes sociais, porque é algo que é um prato cheio para mim e para a dificuldade que eu até tenho em me concentrar um pouco, que é você trabalhar com imagem, trabalhar com texto, e trabalhar com uma forma de que como é que as pessoas vão conseguir entender algo tão complexo, mas de uma forma simples, enquanto elas estão scrollando o Instagram delas, que
a cada dia as pessoas leem menos nessa rede social, né? Mas pensando nesses contrapontos e pensando o que me faria ficar com a atenção fixa num texto ou em algum post, eu fui começando a pensar melhor o que as pessoas gostavam, o que as pessoas não gostavam, o que eu gostaria de ver, de como é que elas gostariam de lembrar do que eu faço, da minha marca, porque acho que a moral para todo mundo aqui é lembrar do nosso conteúdo que a gente faz, que os outros lembrem do que a gente faz, de uma forma marcante, de uma forma característica. Tem muita gente que produz conteúdo. Então, o que vai diferenciar a gente, o que vai diferenciar eu, os Otis, a Tata, o Gaveta das outras pessoas, sabe? É como a gente cria conexões, é a naturalidade que a gente fala, é do que a gente fala. Então, eu comecei uau, essas são perguntas muito boas. Eu comecei a pensar que eu não me perguntava tanto assim, quando eu não estava, assim, medicado, no caso. E juntando esses pontos, eu comecei a domar algumas coisas que eram bem mais difíceis para mim. Por exemplo, é mais fácil, naturalmente, eu lidar com imagens e com textos curtos. Mas aí textos longos já vira uma parada muito mais complicada. E, eventualmente, nosso podcast, ele é relativamente longo. Relativamente, eu digo, de 2 a 3 horas e meia. E uma edição ao mês atrás passou de 4 horas. Mas foi exatamente quando eu comecei a pensar e estruturar melhor meu conteúdo, e também por eu ser diagnosticado, que eu comecei eu posso pensar muito melhor no que eu vou falar nesse podcast, assim. Embora a gente falasse de uma forma bem espontânea, eu pensei, eu acho que eu consigo fazer um roteiro muito bom, a ponto de eu conseguir ler ele com uma naturalidade que pareça que eu estou sendo muito dinâmico. Mas eu não estou sendo, mas ao mesmo tempo estou sendo. É dinâmico de Schrödinger, assim. E foi a partir da pandemia, a partir do meu diagnóstico, que eu comecei a roteirizar quase toda a frase que a gente fazia no podcast. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, tá bom? Mas eu estou dizendo que foi assim que as coisas começaram a ser mais concisas, começaram a ter mais ouvintes, o tempo de retenção deles começou a ser maior, também o público no Instagram e no Twitter começou a crescer muito, e eu comecei a pensar, é bom ter assim um TDA, porque eu fico perguntando o que eu não gostaria de ver ou ouvir em outros podcasts ou em outras contas. E aí eu comecei a lidar com isso, e eu comecei a fazer algo que pra mim era impensável há anos atrás, que é eu conseguir a cada 30 dias, 15 dias na verdade, fazer um roteiro do podcast que no mínimo são 20 páginas Arial 10 no Google Docs, sabe? E ao mesmo tempo eu ter que lidar com coisas mais dinâmicas, que é organização, é lidar com atendimento de todos os apoiadores, é lidar com redes sociais, que é um ritmo muito mais frenético, é lidar até com, no caso a gente tem uma loja online agora que é outro ritmo, mas se concentrar em um texto tão grande assim, pra mim era impensável. Se os Otis do futuro falassem pros Otis do passado, sabe o que tu vai fazer no futuro? Você vai editar 50 páginas de Arial 10 por mês, assim. Eu ia achar horrível. Eu acharia que, inclusive, seria impensável. Mas, como eu até falei, não é tão preto no branco, sabe? Não é um valor absoluto, não é um valor mínimo. Você consegue puxar essas referências, essa forma que diziam de eu juntar ideias em uma coisa que é uma área um tanto complicada. Certos assuntos que a gente aborda historicamente ou socialmente, eles são mais sensíveis também, ou eles são mais recentes. Então você sempre tem que ter um cuidado a mais quando você vai lidar com essas coisas. Mas isso me mostrou que é possível, sabe? Eu não sou de um super background assim. Pode falar. Eu me lembrei do que eu ia falar. Lembrou? Olha aí, viu? É bom ouvir os outros, olha só. Eu me lembrei. Você tinha perguntado se o TDAH ele impacta no meu jeito como criador de conteúdo, se impacta no meu conteúdo. O fato de eu falar de uma forma desconexa, como pode ficar um pouco mais claro às vezes ou não, eu falo de uma forma muito desconexa, eu penso de uma forma desconexa, eu falo um argumento, depois eu penso, nossa, eu pensei naquele outro, e eu jogo não sei o quê. Eu acho que isso me levou mais forte pro caminho da edição de vídeo, da edição de áudio e edição de vídeo. Porque eu precisava me consertar na pós-produção, porque a minha mensagem fica muito truncada às vezes, fica muito... Você não entende o que eu tô falando, eu falo, depois eu volto, não sei o que. Eu falei, cara, deixa eu editar isso aqui, deixa eu tirar essa parte. Aqui eu saí do tema, aqui eu volto. Então, eu comecei a me acostumar a me editar, e isso virou minha marca registrada hoje em dia.
Então os meus conteúdos são muito editados, eu edito tudo, eu edito stories do Instagram, eu edito tudo. Eu edito stories, eu gravo um negócio... De 15 segundos. De 15 segundos, edito, falo... Daqui a pouco, todos, praticamente... Eu te entendo, Gaveta, eu te entendo. Praticamente... Eu sou muito cri-cri com isso. Sei lá, 90% dos meus stories são editados. Nem que eu passe um negocinho ali no meiozinho pra tirar um negócio que eu falei ou que eu... Sabe, 15 segundos, mas eu falei e foi 17 segundos. Então, não para reordenar. Na verdade, eu preciso, às vezes, só para encaixar no tempo de 15 segundos. Eu preciso tirar alguma coisa. É mais fácil eu editar do que eu regravar, porque se eu regravar, vão ser mais 27 arquivos no meu celular. E acabou que isso virou meu estilo. Editar o conteúdo, editar o jeito e botar o corte maluco e fazer não sei o que lá, e botar mil referências por cima enquanto eu tô falando de coisas que eu não lembrei na hora que eu tava falando, mas eu lembrei na hora que eu tava editando. Então, isso impactou diretamente no jeito como eu me comunico na minha criação de conteúdo, entendeu? Então, eu acho bom também. Então, tem uma pergunta que eu acho que se encaixa um pouco no que a gente tá falando, os Otis falou um pouquinho sobre isso, mas K. Gregório, que é TDAH Hyper, também perguntou assim, como definir o tema do canal, tendo tantos e tantos e tantos interesses que são peculiares do TDAH, né? A gente sabe que a gente se interessa por praticamente tudo. E assim, precisa de um tema? Não precisa de um tema? Por exemplo, alguém que tá querendo fazer um conteúdo numa pessoa nova, não rola ser alguma coisa multipotencial e com vários quadros temáticos, e dependendo do dia da semana, por exemplo? E como definir o melhor formato? Se é áudio, se é vídeo, se é conteúdo longo, conteúdo curto, tipo de edição, por exemplo. Eu sei que são várias perguntas complexas, e assim, eu acho que cada um de nós está num nicho diferente, faz um tipo de conteúdo diferente. Respondendo por mim, por exemplo, eu comecei lá para 2014, e quando eu comecei é justamente isso. Primeiro que não fui eu que comecei o conteúdo, eu tava com amigos, e eles começaram a falar sobre tudo. Então, pro meu TDAH, fazer podcast, começar um podcast falando sobre qualquer tema, era muito mais fácil, porque eu abria o leque de coisas que eu podia falar. Então, qualquer coisa. Um dia a gente falava de um filme, outro dia a gente falava de alguma coisa que aconteceu, e aí depois a gente foi mudando o formato do podcast, e aí a gente mudou a formação de pessoas. Eu continuei, mas algumas pessoas saíram, entrou uma amiga junto comigo, e a gente começou a optar por falar sobre ativismos e coisas que impactavam nas vidas das pessoas, impactavam na sociedade. E, de repente, eu criei a tribo porque eu tinha uma necessidade muito grande de ouvir podcasts em português sobre TDAH, e não existia absolutamente nenhum. Eu acompanhava produtores de conteúdo de vídeo em inglês, e tem um monte de podcast em inglês, e não tinha um podcast em português falando sobre isso. E eu foco mais com podcast porque... Para mim, por exemplo, eu dirijo ouvindo podcast, melhorou muito a minha ansiedade no trânsito, dirigir ouvindo podcast. Hoje eu faço caminhada ouvindo podcast. Mesmo assim, gente, eu odeio fazer tarefa doméstica. Mas colocar um podcast para, sei lá, lavar banheiro, ou fazer, separar roupa para máquina, para mim funciona. E às vezes algumas coisas eu aprendi que tem muita gente TDAH que ouve acelerado no vezes 2, porque isso é uma ferramenta de inclusão, não é tipo, você gosta da sua vida acelerada, você vai estragar o conteúdo. Não, isso pode ser uma ferramenta de inclusão para algumas pessoas. Mas até chegar no tema do TDAH, e é muito diferente quando a gente faz um conteúdo com outra pessoa e fazer um conteúdo sozinho, eu senti pelo menos isso, o TDAH eu achei, nossa, vai ser muito limitante falar só disso. Não, hoje eu tenho uma lista de mais de 8 anos de tema para falar ainda de coisas que tem estudos científicos falando sobre TDAH em coisas, sabe? Mas eu, pelo menos, acho muito difícil. Tipo, meu Deus, o mundo é cheio de possibilidades. Por que eu tenho que falar sobre uma coisa? Mas são escolhas, sabe? Se você falar sobre tudo, tem gente que vai chegar num episódio seu e vai se interessar só pelo aquele e não vai se interessar por todo o resto. Mas eu quero opiniões, eu quero saber como que vocês definiram as coisas que vocês fazem. Gaveta, pelo jeito, é tipo... você tava falando que é pra editar o que você faz, mas assim, cara, tipo, chegar nisso e na edição, e tem que ser de vídeo, e de... sabe? É muito detalhezinho. Não vai eu acho que a decisão, ela não vai necessariamente do
do que eu quero falar, do como eu quero fazer e, na verdade, do que eu faço melhor, sabe? Eu acho que... Como é que eu vou organizar isso? Porque essa pergunta ela é complexa. Na verdade, você está falando um pouco um papo de redes sociais também. Né? O que dá certo na rede social, o que não dá certo na rede social. E não tem uma resposta muito certa para isso. Tem gente que... Tudo pode dar certo dependendo do jeito que você faz. Eu acho assim, tem gente que dá certo porque ela fala o assunto que tá tendo falta no mercado, ou você tá falando de um jeito que ninguém falou antes e você consegue um destaque com isso. Tem gente que consegue destaque só pela pessoa. A pessoa tem carisma, ela fala de um jeito, então ela pode falar sobre arroz, sobre feijão, sobre TDAH, e todo mundo vai querer ouvir porque essa pessoa é muito legal. Eu posso citar o Casimiro aqui, que ele reage a 1 milhão de coisas diferentes, e todo mundo gosta. Por quê? Porque ele é carismático. Então, ele vai reagir sobre qualquer coisa, todo mundo vai ver porque ele tem carisma. Tem gente que tem mais carisma para falar. Tem gente que tem mais carisma. Tem gente que tem mais facilidade para falar algum assunto e ela fala aquele assunto que ela gosta de forma tão apaixonada que isso vai ser interessante. No final das contas, quando você faz um conteúdo para a internet, seja ele qual for, você não tem que se preocupar em ser engraçado ou alguma coisa. Você tem que se preocupar em ser interessante. E a forma de você conseguir ser interessante varia. Você pode ser interessante falando de forma apaixonada das coisas que você gosta. Você pode ser interessante fazendo humor. Você pode conseguir se expressar com vídeo. Você pode se expressar só com áudio. Aí acho que vai muito de teste das pessoas, sabe? Olha, eu me expresso melhor com áudio, eu me expresso melhor com vídeo. Eu conheço o meu amigo, o Peixe Aquático, né? Que é o canal Rabisco. Ele é um cara que se expressa bem com desenho. Então o canal dele é ilustração, e ele fazendo os desenhos dele maluco, e ele falando por cima, só a voz um pouco. Ele fala pouco, ele bota mais a ilustração. É como ele se expressa. Eu me expresso visualmente, eu sou uma pessoa muito visual. Porque eu não gravo tanto podcast porque eu acho que eu perco um dos meus superpoderes, que é a gesticulação, falar, fazer careta, tal. Eu preciso do visual para me expressar melhor. Tem gente que gosta mais de se expressar só no áudio. Então por isso que eu acho que assim, vai de cada um. Eu acho que é você potenciar aquilo que você sabe se expressar bem, mas no caso do TDAH, eu daria uma dica extra, que é procura fazer aquilo, meu amigo, que vai te deixar interessado por muito tempo. Isso é essencial pra gente. Isso é essencial. Porque se você faz um negócio que, eu tô interessado nisso aqui agora, porrinha, adoro jogar porrinha e não sei o que lá. Aí tu faz um podcast sobre porrinha. Daqui a 5 meses você vai enjoar de porrinha, acaba outro podcast. Então, faz um tema que você saiba que, ou um tema, ou uma pegada que você possa mudar o tema e você vai continuar interessado naquilo. A pessoa que está interessada em várias coisas, faz um podcast sobre cultura pop ou sobre coisas em geral e você vai falando e confia só na tua habilidade de ser interessante, sabe? Assim como eu falei do Casimiro. Acho que é mais nisso, assim. Então, por exemplo, eu falo tudo sobre audiovisual no meu canal, porque é um assunto que eu gosto muito. Eu acho que eu consigo falar 27 anos sobre esse assunto. Então, eu não canso sobre isso, sabe? Dá pra falar tanta coisa. Então, cara, eu vou fazer um canal sobre isso que não é um assunto que vai cansar pra mim. Eu vou ficar sempre com tesão de fazer um conteúdo sobre isso. E o TDAH precisa muito desse tesão. A gente precisa muito desse... Puta, tô com tesão de fazer isso. Se você não tiver, você não faz, você vai empacar e você vai achar que rede social é uma merda e aí acabou. Até porque, por mais que a gente goste de falar de uma coisa... Cara, vai dar trabalho. E por mais que você ame alguma coisa, essa merda vai dar trabalho e você vai cansar de fazer o que você ama e você vai continuar porque você continua gostando disso. Então, em algum momento vai ser uma relação de eu gosto tanto disso, mas eu tô com tanta preguiça, mas eu gosto disso, mas aí eu tô com preguiça de fazer. Zote, você tava falando um pouco disso, que como é que você escolheu o seu e que era uma coisa que você não sabia que você escrevia tão bem e você escolheu um pouco assim. Mas por que geopolítica? Tipo, você podia falar, sei lá, de abobrinhas refogadas, sei lá, sabe? Né? Por que, né? Porque eu gosto de sofrer, então eu resolvi escolher essa área. Eu acho que eu sempre me interessei por esse tipo de conteúdo, na verdade. Sempre acompanhei muitos podcasts dessa área, assim, obviamente... antes da geração, digamos assim, de Petit Jornal, outros podcasts mais de geopolítica, Xadrez Verbal iniciou muita gente assim nesse meio, e foi o meu caso. E eu diria que não foi algo muito planejado, assim. Eu diria que foi algo que exatamente o meu gosto me levou a isso.
E até tem muito a ver com o que o Gaveta falou. O Alexander, que trabalha comigo, ele fala que o importante, acima de tudo, é tu ter tesão na coisa que tu faz. Pode ser um assunto mega complexo em algumas semanas, pode ser um assunto um pouco mais simples, mas se ele tem aquela essência que vai meio que te mover semana por semana, mês após mês, você tá no caminho certo. Alguns projetos, eles começam super estruturados, super organizados, super bonitos, e eles não se mantêm, porque as pessoas não têm aquele ânimo de engatar no projeto como elas têm se elas pudessem ter um pouco mais de liberdade, assim, pra gerir as coisas. Então, essa dúvida até que perguntaram é super pertinente e eu não tenho a resposta aqui pra tudo, mas pra nós, assim, é sempre um misto de o que eu consigo pegar de feedback de outros ouvintes, de desejos que as pessoas têm, de o que elas querem nos escutar, porque a gente trabalha muito com feedbacks, assim, que as pessoas gostariam que a gente falasse. E também a nossa própria vontade, né? O quanto eu me sinto seguro de falar sobre certas coisas, né? Não sou uma marionete dos ouvintes que eu vou sair fazendo o que eles fazem, porque eu, né, vou me expor, então eu preciso, é claro, tá bem com isso. E tem muitas coisas que eu não tô bem, tem outras que eu tô. Então é um eterno jogo, pra mim, no caso, de até onde eu me interesso por certos assuntos e até onde eu me sinto seguro. E também certas coisas que eu penso, eu acho que seria legal. Ninguém sugeriu esse assunto desgraçado, mas eu tenho quase certeza que vão gostar. E muitas das edições e dos conteúdos que a gente fez, eles foram pautados no confia. Confia que vai dar bom. E eles deram certo. Alguns não deram tão certo assim, mas vários deram. E muitas pessoas falam pra gente de que, uau, vocês chegaram falando de umas coisas que eu não vejo por aí. E a forma de vocês lidarem de uma forma diferente com esses assuntos e de vocês só falarem eles foi o que me manteve acompanhando o conteúdo. Então, eu diria que exatamente, você tem que ter a vontade de fazer a parada. E é também algo que eu gosto de ver o quanto eu evoluí desde que eu comecei a assimilar esses conteúdos, sabe? Porque isso acaba te transformando, eu diria. Você transforma os seus ouvintes, as pessoas que consomem seu conteúdo, mas junto com isso, eles também te transformam. Ao menos é como acontece comigo. É como eu encaro. Oh, que bonitinho. É muito verdade. Porque é uma troca, né? A gente faz conteúdo, a gente não tá engessado, não é... Tipo, se você quiser, sei lá, sabe? Na minha cabeça, sei lá, eu tô pensando aqui que faz muito sentido. A gente não publicou um livro que não, depois que você publicou não pode ser mudado mais. A gente é passível. Eu vou dar 2 pontos de vista. Eu vou dar o ponto de vista como produtora de conteúdo que passa por dificuldade e o ponto de vista como profissional de conteúdo que precisa entregar e está dando certo, fazendo sucesso. Então, como produtora de conteúdo, o que eu já descobri que não dá certo? É você criar algo só baseado no que os outros dizem, ou no que você acha que o mercado quer, ou naquele programa que você gostou. Realmente você precisa encontrar o tesão, você precisa encontrar o teu jeito, né, o teu diferencial, seja ele no formato vídeo, seja no formato podcast, seja um texto de blog ou numa série de posts nas redes sociais. Uma outra coisa que é importante é você ou ser autossuficiente ou se cercar de parceiros que te ajudem a entregar aquele produto completo. Porque eu tive uma época em que era muito difícil para mim fazer todo o processo. Então, quando você é produtor de conteúdo, então vamos lá, podcast. Você vai fazer a gravação, você vai fazer decupagem, você vai fazer edição. Antes disso, você teve a ideia, você convidou as pessoas, você fez pauta. Então, tem um universo de coisas. Antes disso, você vai pesquisar nome para você não copiar o nome do conteúdo do seu amiguinho, de outra pessoa que já existe. O nome dos outros, é feio, gente. Usa o name checker, você já olha de todas as redes sociais, inclusive,
para você pegar um nome igual e melhorar a consistência da marca. Deixa eu só fazer um parênteses, Mas, isso não assim, foi uma indireta para ninguém, gente, é que já aconteceram vários casos na podosfera de empresas e outras pessoas que pegaram exatamente nomes... Não, eu acho que é uma direta mesmo, né? Porque a gente viu alguns casos que foi sequencial, né? É direta. É que o meu medo é nessa hora aí. Uma direta pra alguém. Não é, mas se quiser assim, pode já ser. tiveram casos comigo? Já. Porque entendi. eu coloquei o registrado no meu nome porque tentaram roubar o meu nome. Mas isso não foi só comigo. É uma leva que isso vem acontecendo com a podosfera há alguns anos. Então, ó, pesquise o nome, registre no INPE, mas enfim, o que eu tava falando é, ou você ser autossuficiente e daí planeje isso bem para você dar conta, comece pequeno, então, ao invés de você fazer um por semana, por que não fazer uma temporada, gravar e soltar, ou então 15 dias, sabe? Porque eu vejo muito projeto morrendo, porque se cobrou demais ou não planejou muito bem uma frequência ou tudo que está ao redor, né? Responder e-mail de ouvinte, fazer as interações nas redes sociais. Então, tem o próprio marketing que você faz do seu programa, vídeo, etc. De repente, você aprender como é que faz ads, né? Para você ajudar a potencializar a chegada do teu produto para as outras pessoas. Porque tá difícil. Como foi dito, tem muito conteúdo. E cada vez tem mais competição. Se você não fizer esse exercício primeiro, você vai se frustrar, tá? Então, começa pequenininho, escolhe uma coisa que você gosta e testa. Viu que dá boa, vai aumentando aos pouquinhos para você não ficar doido com isso. Não pense que você vai sair de tive uma ideia para Jovem Nerd e... Uma coisa que você falou que eu achei muito importante, assim, e ela é muito, eu acho que relacionada com a gente TDAH. A gente tem uma ideia e a gente se investe emocionalmente demais naquilo. Toda a nossa vida começa a ser pautada nessa ideia do tipo, eu quero isso pra minha vida e pode ser uma coisa que vai durar 3 segundos. Mas essa empolgação que vem da própria impulsividade, eu vejo muita gente fazendo conteúdo e fala, agora vai ser diário, vai ser semanal. Não, gente, começa com uma coisa mensal, começa com quinzenal. Assim, porque é muito legal no começo você tá produzindo, mas o negócio é manter essa frequência. Lá em 2013, eu não planejei o Sexy Tintas. A gente tinha um blog colaborativo, onde as pessoas podiam postar contos, era um WordPress, e surgiu a ideia, e vamos fazer, e tanto a Érica quanto eu, a gente participava de outros podcasts, ela num de cinema, e eu no Mundo Podcast, e a gente resolveu fazer. Então, se a gente tivesse planejado com mais carinho, talvez ele tivesse se perpetuado com frequência e consistência até os dias de hoje. Não foi o que aconteceu. Então, nós temos 2 dezenas de episódios, mas assim, né? Tipo, um bloquinho, anos, outro bloquinho. E agora, a ideia é que realmente comece a ter uma consistência saudável para poder fazer um trabalho realmente para olhar para trás e falar, putz, que legal. Eu tô curtindo esse podcast que eu fiz. Especialmente que no nosso caso, como são contos, depende de inspiração, depende de uma série de outras coisas, né? Uma coisa até que a Kel falou ali que vale muito, é óbvio, mas vale muito ouro. Você tem que começar pequeno e é bom que você não cresça subitamente. Claro, sou eu falando aqui, talvez algumas pessoas adorem crescer subitamente, mas assim, o que foi muito importante pra mim, eu tive um mini crescimento súbito na pandemia, porque as pessoas ficavam em casa, elas consumiam mais conteúdo e tal. Teve dias que realmente a coisa cresceu muito, muito mesmo. Em semanas a gente conquistou coisas que a gente não tinha há anos. Mas, junto com isso, vem um sentimento enorme de responsabilidade, sabe? Que você vai ter com o que você produz, seja a frequência dele, seja o que você vincula, se é verdade ou não. A gente comete erros o tempo todo e a gente vai cometer. O ideal é, obviamente, que a gente reduza a frequência e o quão grave eles são.
Mas no início, você sempre vai errar mais. É bom, no caso, que você erre mais no início, né? Mas no início, você sempre vai ter que entender ainda aquela dinâmica. No caso, ela sempre tá mudando, a gente nunca consegue desvendar ela. Mas no início, você vai ter que tomar muito mais cuidado. E é bom que você não tenha muito engajamento, muita atenção, que você tem ali, aquela coisa básica. Mas vai ser com os primeiros feedbacks que vão ser os mais importantes para você. Eu recebo muitas opiniões de muitas coisas hoje o tempo todo, mas eu lembro nitidamente dos primeiros feedbacks que eu tive, dos primeiros conteúdos que eu fiz e como aquilo me marcou por vários motivos. Eu imagino que se eu voltasse pro conteúdo que eu produziria lá há 6 anos atrás, eu certamente seria um dos haters. Seria seu próprio hater? Seu lixo. Eu seria uma daquelas pessoas até pior. Mas aquilo, eu lembro que sempre quando era alguma coisa mais negativa, assim, eu pesava muito em mim, de uma forma que hoje não pesa, mas também porque nunca tiveram tantas mais críticas como tinha naquela época. Mas eu lembro nitidamente do sentimento que aquilo me despertava e de que eu pensava, putz, eu tenho que melhorar muito nisso, eu tenho que melhorar em como é que eu tô fazendo essa imagem, de como é que eu tô fazendo esse mapa, de como é que eu tô fazendo esse texto. E eu lembro que eu editava pensando, quero ver esses arrombados reclamarem agora dessa desgraça, eu quero ver esses caras falando. Eu lembro assim, sei lá, 2/3 de 2020 pra mim foi esse sentimento. Foi o sentimento de, meu Deus, eu só quero uma vacina, e de, eu quero ver esse cara reclamar disso agora, eu quero ver se não ficou bom. E acabou que gerou resultado. Acabou que, talvez por eu ter também um pouco de eu me cobrar muito mesmo, de uma forma que talvez não muito saudável. A raiva te moveu. E a raiva, a situação que nós estávamos também me moveu, e de tentar minimizar essas situações que aconteciam, que muitas dessas críticas, elas tinham razão, sabe? Elas realmente tinham razão. A gente lê muita coisa desproporcional na internet, mas assim, tem muitas pessoas assim estão certas às vezes quando elas dão sugestões ou criticam o teu conteúdo. Hoje, raramente eu me afeto, por pior que seja a pessoa ou o hater. Tem gente que vem pra xingar mesmo, e hoje eu dou risada. Mas há anos atrás aquilo me impactaria muito. Mas é exatamente porque eu passei por isso. Que bom que eu não tinha a audiência que eu tenho hoje, que eu não tinha a relevância que eu tinha hoje, porque você vai errar muito, sabe? Eu até agradeço de... Em proporções menores pra se acostumar, eu até agradeço de eu ter anos que não são que nem 2020, que eu não cresci tanto que nem 2020. 2022, por exemplo, eu cresci menos que 2020, mas vem aquela coisa, eu preciso crescer que nem 2020, tipo, quais são meus objetivos? Eu tenho que manter o que eu tenho e talvez ter um pouquinho mais, mas, sabe, não vai com essa euforia de, eu preciso muito crescer e tal. Cara, não faça isso. Isso consome muita gente, isso sepulta muitas marcas, muitas contas. Não faça isso. Uma questão que eu falo eu até falei um pouco ali no início, que eu acho que é meio conflitante quando você, especialmente quando vai começar a criar o seu conteúdo, é achar esse equilíbrio de... Eu gosto de muitas coisas, eu adoro muitas coisas, eu adoro várias coisas, eu adoro falar de heróis, adoro falar sobre gramados e arroz, eu tô falando de arroz direto hoje, eu adoro falar... Fortes sinais. Fortes sinais aí. Adoro falar sobre geopolítica, não sei o que, tal. Mas quando você vai produzir um conteúdo pra internet, nem tudo que você vai falar vai soar interessante. A primeira coisa que você tem que ver é qual dessas coisas vai ser legal, vai ser interessante. E não necessariamente é um assunto que todo mundo quer ouvir. Às vezes pode ser um assunto diferente, pode ser aparentemente chato, mas você fala de uma forma tão legal que ele se torna interessante. O conceito de interessante, ele é subjetivo. Então você tem que achar alguma coisa, de todas essas coisas que você gosta, que seja interessante, e dentro dessas coisas que você acha que possa ser interessante, você tem que achar aquilo que você tem a tesão de fazer. E é difícil às vezes. Você fala assim, cara, eu gosto de várias coisas, mas... Eu falo isso aqui legal, mas eu não gosto de falar tanto disso, mas as pessoas adoram quando eu falo disso. Você, TDAH, não faça isso. Você vai enjoar disso daí muito rápido. É aquele lance... E não tenta procurar agradar todo mundo sempre, porque, por exemplo, o meu conteúdo... Não faça isso. Cara, não faça isso. Eu sei o potencial de estudos que falam que cerca de 10% da população mundial é TDAH. Então, meu máximo de crescimento são 10% da população brasileira. É muita coisa, 22 milhões de pessoas? É.
Mas, assim, eu sei que não vai ser o potencial, por exemplo, de um podcast, de um conteúdo falando sobre edição, de um conteúdo falando sobre sexo, de um conteúdo falando sobre geopolítica, porque o público vai ser muito maior. Então, tem o quanto as pessoas se interessam pelo que eu tô falando e para quem eu tô falando. E se o público que, sei lá, tem TDAH, ou de repente alguém que trabalha com TDAH, pessoas, educadores ou profissionais de saúde, se interessam por isso, eu sei que eu tenho um nichinho, eu sei que eu tenho um potencial ali, mas não cobrar além do que, porque o meu não vai crescer igual, nossa, todo mundo estourou, tipo, eu não sou o próximo Casimiro. Não, porque meu conteúdo tem uma limitação, sabe? Sim, exatamente. Exatamente. E algumas pessoas até comparam o Gel a audionovela. Agora me diga quem são as pessoas que escutam audionovela hoje em dia. Mas, assim, é muito específico e tá tudo bem, entendeu? Você não precisa de abraçar tudo, mas que bom que não é assim. E uma coisa que o Gaveta só falou que me lembrou bastante é isso de quando você edita alguma coisa, você consegue ver também o tom que você fala certas coisas. E realmente, na sua cabeça, às vezes, você fala alguma coisa, ou por mais que você monte um roteiro, você fala, grava, pensa, caraca, ficou horrível, meu Deus, ficou muito bizarro. E aí depois de editado, caraca, como eu falei bem, como ficou ótimo. E eu recebo feedback de, uau, mandou muito bem. E tudo que eu lembrava de quando eu estava gravando isso vai ficar horrível, meu Deus, isso vai ficar horrível. Mas mesmo com todos os processos que eu passei eu já conseguia me escutar, eu já sabia como falar um pouco melhor. Então, de fato, você se editar ou você ver você editado, isso realmente te dá uma percepção muito diferente de si mesmo, assim, de você mesmo e de como as pessoas também te veem. Porque aí você consegue entender, é assim que eu acho que as pessoas devem gostar como eu falo e assim por diante. Você consegue ter outra percepção de si mesmo e até hábitos, no meu caso, de fala, você começa a mudar também. A prática leva você a se aperfeiçoar como comunicador. Né? Você aprende em geral, sim. Você acha um jeito de falar. Você vai ver o meu primeiro vídeo, eu falava de uma forma. Hoje em dia, quando eu falo, eu já tenho um jeito de impostar a voz, um jeito de falar. Olá, pessoas, tal. Vocês sabiam que não sei o que. Você se impõe diferente, você se coloca diferente. Você sabe que é aquele jeito que funciona e você só aprendeu que isso daí funciona porque você errou muito, testou muito, foi testando outras coisas e fala, caraca, quando eu falo assim, fica mais interessante, fica legal. E toda vez que eu tô gravando é isso. Eu tô pensando assim, tá legal, tá interessante? Tá. Tô com vontade de fazer? Tô. Então vou continuar fazendo. E eu fico nessa busca dupla de tentar deixar o negócio legal e eu também tá achando legal. Isso é muito isso. Desculpa, Gaveta, eu te cortei aquela hora. Você ia completar com alguma outra coisa? Eu falei agora. Então ok. Gente, por enquanto da conversa é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Então vai lá nas redes sociais da Tribo TDAH, @Tribo TDAH em todas as redes. Eu fiz Mastodon, eu fiz Vitor, eu tô no TikTok faz um tempo também. Enfim, segue em todas as redes sociais. E não se esqueça, Tribo TDAH depende de você. Vá lá em apoia.se/Tribo TDAH para você mandar perguntas para pautas e de repente participar de algumas gravações que tem com os TDAH Hypers, participar de um grupo com mais de 230 TDAH Hypers apoiadores no Telegram. Enfim, vai lá e apoia a Tribo TDAH e pro projeto continuar. Semana que vem a gente continua essa conversa maravilhosa com os nossos convidados. Gente, de verdade, obrigada pelo tempo de vocês, por vocês estarem aqui durante muito tempo, do dia de vocês, da vida de vocês gravando esse episódio. E, de verdade, honestamente, foi uma honra estar com cada um de vocês aqui. Eram pessoas que eu já queria gravar e poder conversar com vocês há muito tempo. Que eu já tenho mais contato por ser TDAH Hyper, mas mesmo assim, acho que a gente nunca gravou juntas primeira antes. Vez. Então, de verdade, gente, assim, eu não tô fazendo isso só pelos ouvintes, eu tô fazendo isso, estou sendo egoísta. É aniversário do seu podcast, eu queria estar aqui, né? Eu queria gravar com vocês. Obrigado. O podcast é meu.
De verdade. Assim, eu quero... Se as pessoas talvez não conheceram os links de vocês, e mesmo que já conheçam, eu quero que vocês deixem os jabás, ou deixem os links, onde as pessoas se encontram vocês. E, de verdade, obrigada, de coração, por vocês terem tirado esse tempo e feito parte da minha comemoração de 4 anos. Yay! Parabéns! Parabéns e obrigado! 4 anos desse, né? Porque quase 10 anos. Mas, enfim, cada ano para um podcast novo conta. Cada dia para um podcast novo conta. Foi ótimo estar aqui e, como eu até falei, eu acho que nós somos, né, seres sociais em maior ou menor grau. Mas eu acredito que boa parte de nós somos. E faz toda a diferença a gente estar em contato com, né, pessoas que trabalham o que a gente trabalha. Pessoas TDAH como a gente é. E dá um ânimo, né? Às vezes tem dias que a gente realmente só precisa, ao menos eu preciso preciso de alguém que me entenda nesse momento. E é um contexto talvez muito específico para várias pessoas. E é muito bom estar cercado de uma comunidade assim. E muito obrigado pelo convite e por chamar. Estarei sempre aqui. E mande seus links, da onde as pessoas te encontram. As pessoas podem me encontrar no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Spotify, como GeoPizza, Geo de geopolítica e pizza de pizza, não é mesmo? E você também pode encontrar o meu pessoal em qualquer um desses lugares, no Instagram ou no Twitter, que é o @Zottis, Zottis. No Instagram ele é com E, em vez do I tem o E, então Zottes. Por que com E? Porque alguém já tinha o nome com I, e essa é a história da desgraça, né? Mas tá aí, podem interagir, acompanhar o trabalho, o Geo posta podcast quinzenais, né, de geopolítica, de história, e também conteúdo quase diário nas redes sociais, threads no Twitter, muita coisa sendo movimentada, e tá lá, você pode me acompanhar, me xingar também, todo o pack completo, adoro. Obrigada de verdade. Kel, e você, onde as pessoas te encontram? Mande esses links, jabá. Então vocês podem me encontrar em todas as redes sociais como Eu Sou a Kel, LinkedIn, Twitter, Instagram e outras que vierem, eu vou lá criando. E o Sexo e Tintas no sexoetintas.com.br, tá no Spotify também, em todos os agregadores. Tata, obrigada. Obrigada a você, de verdade. Você, cara, te apoia o podcast, sabe? Ainda por cima. Tipo, pô, legal. Quando você começou a apoiar, eu falei, caraca, aqui. Obrigada mesmo. Me tirou da toca. Gaveta, você também? Você saiu de outros compromissos pra estar aqui? Mas é isso. Porque eu saí de compromisso porque eu já estava atrasado dos compromissos. Se eu fizesse ele nas horas certas deles, eu não estaria com tanto problema. Mas minha vida é isso aí. De qualquer forma, obrigado demais por ter aqui. Eu confesso que eu fico acolhido quando eu tô num local e as pessoas me explicam coisas minhas, né? Não, olha, eu não tô entendendo o tempo. Não, Gaveta, isso daí é miopia temporal, tem a ver com córtex de não sei o que lá da repimboca da parafuseta do seu cérebro. Eu me sinto tão acolhido quando você fala esses termos técnicos, quando você repetir, sabe? Falei, caraca, tá vendo? Tem uma explicação pra eu ser assim. É muito acolhimento. Eu me sinto muito acolhido, é muito legal. E há muito tempo já, eu tava vendo o podcast de vocês, o perfil de vocês, as pessoas sempre comentam, né, sobre TDAH, falam do perfil de vocês, e eu falava, caraca, eu tenho tudo a ver com esse perfil, mas eu não vou chegar me convidando, oi, posso gravar aí com vocês? Eu queria, mas eu ficava meio que, sabe, na minha. Aí você veio falar comigo, falei, beleza, isso aqui, agora vamos, agora vai. Tudo como planejado. Exato. Então... Gente, dica, se vocês quiserem, se vocês três, sei lá, se vocês tiverem, assim, sei lá, Tata, vamos gravar um episódio sobre TDAH e sei lá o quê? Tipo, só vem falar. Demorou. Vocês têm meu contato, só chega, tipo, vamos falar de TDAH e rebimboca da parafuseta? Vamos! Super vamos! Eu já fiz 2 vídeos sobre o assunto. Inclusive, o primeiro vídeo que eu fiz sobre o assunto é o que trouxe algumas pessoas pra cá. Eu acho que é legal realmente pra pessoa ter um primeiro contato também, saber o que é isso. Eu tento explicar de uma forma bem básica, assim. Não sou que nem a Tata, que tem um conhecimento mais profundo sobre o funcionamento do corpo humano, mas eu falo daquele jeito mais idiotão meu, assim, né? Que é bem simplório. Mas, de qualquer forma, se você quiser ver isso ou outros vídeos malucos meus, só você procurar Gaveta no YouTube,
Eu tô em todas as redes sociais também. Twitter, Instagram, tal. Você vai procurar Gaveta, tô lá, @Gaveta. Menos no TikTok também, assim como os Otis, um desgraçado roubou o meu username. Lá eu sou Anderson Gaveta. Mas no geral é Gaveta, só que você vai me achar. E se você quiser saber... Tá, Margaveta, mas de todas essas redes sociais, qual é que você faz com o tal do tesão que você falou lá? É o YouTube, tá? É o YouTube que eu produzo com todo carinho, com toda a atenção do universo. Então é lá que se você se inscrever, eu vou te amar pra sempre. E, gente, não... Que lindo! Pôr num ursinho. Eu vou te amar pra sempre. Se inscreve que eu vou te amar. É isso. O meu botão, se você for no meu canal, não tá escrito inscreva-se. Tá assim, amar ele pra sempre. Amar Gaveta para sempre. Nem ele, porque é Gaveta, porque nós somos um grupo. Então você bota ali, você bota amar para sempre. E aí você ama a gente para sempre, vai ser ótimo. A gente vai corresponder. Oh. Gente, tem muito isso, né? Quando a gente produz conteúdo, a gente tem um seguidor novo, às vezes pessoas se seguiram. É legal isso. É legal quando você admira alguma pessoa, sei lá, e aí você descobre que a pessoa te segue. Cara, é muito. Caraca, essa pessoa me segue! E a pessoa dá um like no meu. Em qualquer post meu, eu tenho vontade de dar um like no like da pessoa. Cara, eu quero dar um like no seu like, do tanto que eu gostei disso, sabe? Assim, de ver. Tirar um print Exato. E colocar a tal pessoa. Essa pessoa curtiu minha publicação. Nossa, eu tenho muito isso. É muito legal. Sabe o que é o melhor, Gaveta? É quando você conhece uma pessoa pessoalmente, mas aí ela acompanha o que você faz, mas como eu não me exponho tanto fisicamente, ela acompanha seu trabalho, ela curte seu trabalho, mas ela só não juntou os 2 pontos ainda. E aí você fica esperando quando isso vai acontecer. Quando isso vai acontecer? Aí eu fico acompanhando. Vai ser online, vai ser ao vivo. E quando acontece é sempre muito bom. Assim, eu tiro muitos prints. E eu tenho prints desses momentos de revelação. É muito bom, tem vários. É você que é o João Pizza, então não acredito. Aquela alegria, yes! Às vezes eu acho engraçado. Parece que a pessoa tá chegando num boss final, sabe? Sim. Às vezes eu acho engraçado quando a pessoa do tipo fala, alguém, ou na rede social, ou grupo de apoiadores, alguém chega e fala, então, porque a Tata falou isso. Aí eu leio, nossa, eu falei mesmo, nossa, isso parece tão inteligente, tão maduro que essa pessoa falou, fui eu mesma que falei isso, gente. Pô, é muito bom, né? Isso é um tipo de reconhecimento legal, assim, que tu vê meio que, às vezes, indireto, assim. Enfim, é esse tipo de reconhecimento que a gente quer de vocês aí, entendeu? Tem que assinar o podcast, tem que seguir todo mundo nas redes sociais, é isso, a gente quer esse amor espalhado. É isso. E, gente, sigam a TributaDH, @TributaDH em todas as redes sociais. Agora, inclusive, além do Twitter e Instagram, eu também tô no TikTok. Eu fiz perfil no Mastodon, eu fiz perfil no Vito, eu fiz perfil no Co-Host, enfim. Talvez eu não seja ativa nessas redes, eu tô só descobrindo. Fez perfil lá, mas sigam a TributaDH, @TributaDH em todas as redes sociais. E como o Gaveta acabou de falar, gente, podcasts dependem de você pra sobreviver, então vai lá em apoia.se/TributaDH, faça parte da TributaDH, ajude o conteúdo a continuar, a crescer, enfim. Você tem direito a votar em episódios, esse tema de episódio foi votado pelos TDH Hypers, que são os nossos apoiadores, você ouve seu nome no fim do episódio, você recebe os episódios adiantados, você sabe todos os segredos de bastidores, manda perguntas, enfim, e até participa de episódios. Então vai lá, apoia.se/TributaDH. É isso por hoje, até mês que vem. Beijos da Tata e feliz 2023. Tchau! Quer todo mundo falar um tchau? Tchau! Não, com essa voz. Tchau! Tchau! E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis apoiadores, os TDH Hypers, que fazem a TributaDH acontecer. Gabriel Nunes, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Caiatura, Rafa, Daniel Gimenez, Rafael Nascimento, Juliana Velba, Mari Mendes, Andréa Martins, Marina Pullen, Leonardo Loza, Aline Emie, Alex MF, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Lúcia, Brunner Titonelli, Samuel Eduardo, Alexandre Maia, Lucas, Mário Lúcio, Larte Ribeiro, Telo Caetano, Alessandro Torres, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Val Armanelli, João Furtado, Raquel Benck, Isaac Newton, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Edson Carvalho, Thomas Versiani, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Sara Fernandes, Alu, Saulo Valori, Roger Lima, Gabriele Varão, Aline Ayumi, Márcio Bueno, Narcisa, Gustavo Petralino, Mozart Sodré, Tali,
Michele Ferboni, Roberta Ana Rodrigues, Graziela Godoy, Raquel Romani, Kel Bonassoli, Giovanna Primon, Lígia Mariani, Ellen Tielli, Fábio Brunetti, Júnior Zaya, Caroline Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Fernanda Tavares, Sabrina de Souza, Marcelo Fragoso, Marcos França, Helena Gouveia, Maria Guizo, Diego Fiuza, Bernardo Ouro Preto, Matheus Rocha, Felipe de Moraes, Bruno Rezende, Luiz Henrique Duarte, Antônio de Souza, André Barcelos, Lincoln Amauri, Rafael Pereira, Lucas Alves, Rodrigo Santana, Marilda Ravenata, Isis Lobo, Nicolas Rossim, Eliane Padilha, Gabriel, Thalita, Jackson Luiza, Dalton Silva, Natália Nan, Biscoito Bolacha, Ela, Gianluca, Ana Tereza, Daniela, Caio Geraldini, Dielson, Clarice Arteiro, Raquel Lousada, Marcele, Fernanda Lopes, Roger Delboni, Paula Simões, Giovana, Zé Rafael, Fernando, Fábio Coutinho, Eric Mota, Ian, Mônica Becker, Thay, Walter Bariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Maju, Lexo, Gabriel Berto, Felipe Viveiro, Sandro Tomiti, Giovanna Heloise, Milena Pauli, Carolina Condé, Jo, Bianca Souza, Abner Oliveira, Eric Alves, Karine Nunes, Ricardo Lima, Maria Helena, Kika Moura, Késia, Rafa Ramalho, Noa dos Corvos Rosa, Luísa Carvalho, Helenilson, Isabela Lima, Camila Moraes, Bruno Biel, Heloísa Pássaro, Lucas Adriano, Antony Lessa, José Martins, Yuri Moraes, Ângela Machado, Poliana, Ravena Bazana, Tony Ribeiro, Laura Flávia Machado, Thay Abrantes, João Henrique, Letícia, Patrícia Gil, Amanda Lima, Pedro D'Angelo, Chiara Campos, Pati Meirelles, Alex Neudokov, Franklin Mello, Netier César, David Correia, Pedro Henrique, Danilo Brito, Vitor Hugo, Esteban, Vinícius Pais, Bernardo Rodrigues, Maeli, Felipe Cassarotti, Juliana Viela, Estefânia Fernandes, Camila Gregório, Bruno Renossotro, Gil Duarte, Antônio Machado, Ana Luísa, JR, Marina Borges Cor, Rodrigo Rabelo, Ana Carolina, José Luciano, Amanda Dias, Dani Dias, Guilherme Deboni, Bianca Schuller, Vanderlan Costa, Laís, Analígia Oliveira, Érica Bel Castro, Poliana Oliveira, Lívia Melo, Clares, Bárbara Rosa, Alfredo Neto e Ana Luísa, Ferra Malho, Lubna Guadanin, Vinícius Rolim, Chinodex, Primariane, Miriam, Virgílio Bepimitsu, Aline Coller, Lara Tavares, Jorge Rodrigues, Raíssa Rochadel, Ana Edo, Patrícia Menezes, Tamires da Silva, Lucas Rocha, Eduardo Rainer, Michel Barros, Reginaldo Mendes, João Paulo, Fabrício Maciel, Victor Troc, Caio Guilherme, Flávio Nunes, Kleber e André.